bom ter você aqui no canal do Portal Revoluta. Esse é o programa literário Eu Que Fiz, que já está na 4ª temporada e esse é o episódio de número 9. A convidada desse episódio é a Nathalie Lourenço. A Nathalie nasceu em São Paulo, ela é publicitária e escritora e participa do coletivo Discórdia. Bom, ela foi indicada para participar aqui do Eu Que Fiz pela Renata Pi, que participou aqui no 5º episódio dessa temporada. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar para vocês poderem assistir ao episódio da Renata Pi, tá bom? A Nathalie vai apresentar o livro Sabor Idêntico ao Natural. É um livro de contos, né, que aborda a ficção científica de uma forma mais próxima da realidade das pessoas, né, com a chegada das novas tecnologias, enfim. Bem, eu não vou me alongar, senão eu vou dar spoiler. E a Nathalie tem muito a dizer aí sobre o livro no decorrer desse episódio do Eu Que Fiz. Então, fique agora com o episódio 9 da temporada 4 do Eu Que Fiz, com a Nathalie Lourenço falando do livro Sabor Idêntico ao Natural. Apresente seu livro. Oi, eu sou Nathalie Lourenço, eu sou paulistana de São Paulo e eu sou a autora do Sabor Idêntico ao Natural, que é um livro de contos de ficção científica, que eles abordam um futuro que não é muito distante do que a gente tem agora. É um futuro virando a esquina, assim, com pequenas inovações que mudam um pouco o mundo que a gente tem hoje, né? E são histórias que não são focadas em espaço, em naves, né? Elas são muito o dia a dia das pessoas e como essas relações são afetadas pelas novas tecnologias. Qual foi a inspiração para o livro? A primeira sementinha desse livro que eu me lembro foi, na verdade, uma ideia que o meu pai me deu. Então, às vezes, quando a gente escreve, as pessoas gostam de vir pra gente com ideias. E muitas vezes são coisas que você fala, legal, mas não tá muito dentro do que eu faço. Só que o meu pai, ele é médico, né? E a ideia dele tinha a ver com essas questões de troca de corpo, só que fosse feito de uma forma cirúrgica, né? E não como muitas vezes a gente vê na ficção científica, que é uma coisa assim quase mágica. E essa ideia ela me atraiu muito, porque tem a ver com uma tecnologia que ela ainda é imperfeita, que ela ainda está em desenvolvimento. Então, assim, da mesma forma que quando a gente faz uma cirurgia, não é 100% a chance de que vai dar certo, tem uma chance de que aquilo possa dar errado, tem uma recuperação que pode ser dolorosa. E esse aspecto da tecnologia que ela ainda não chegou lá, que ela ainda é imperfeita, é uma coisa que me interessa e que acabou sendo um tema que permeou muitos dos outros contos que foram surgindo, né? Essa ideia que eu falei que surgiu por uma sugestão do meu pai é a que deu origem ao conto Reserva, né? Em que um jogador de futebol milionário escolhe um rapaz que está começando a carreira no futebol para tentar fazer a troca de corpo com ele, né? E a ambientação é essa dessa cirurgia de troca, que ela não é uma coisa que foi totalmente aperfeiçoada ainda, né? E daí esse aspecto da tecnologia falha, né? Que é uma coisa que a gente vive hoje e que eu vejo muito pouco no universo da ficção, né? Quando a gente fala de ficção científica é sempre a gente já pula para um momento em que tudo funciona e que está bem resolvido, e a nossa experiência hoje com tecnologia é de muitas vezes estar xingando um celular que travou, um SMS que você tem que receber para validar um negócio, mas que deu errado. Então eu queria trazer um pouco dessa realidade para essas tecnologias que ainda estão começando. Como você chegou ao universo da ficção científica? Eu acho que muito do que a gente consome hoje em dia, eu, por mim, posso falar da minha experiência, né? Eu, pelo menos, consumo muito material, séries, filmes, livros de ficção científica. Então é um tipo de ficção que eu tô acostumada a consumir mais do que a escrever, né?
é o meu primeiro livro com esse tema, né? Eu tenho um livro anterior de contos que ele é mais realista, apesar dele ter um ponto que também bebe da ficção científica. E acho que assim, sempre tive um interesse, sempre gostei, e é uma coisa muito presente. Daí, a partir do momento que surgiu essa ideia, que foi proposta pelo meu pai, eu comecei a investigar um pouco mais, e daí você, por exemplo, eu vou ler um livro de ficção científica com um interesse específico em ver como aquela escritora ou aquele escritor resolveu as questões do livro, como que ela organizou. Né, a partir do momento que você está interessado em escrever naquele universo, né, você acaba indo buscar mais referências. Então eu mergulhei um pouco em outros livros de ficção científica. Eu fiz uma oficina com o Luiz Braz, que era específica de ficção científica, que trazia alguns temas. Você vai atrás de matérias do que está sendo desenvolvido, o que está sendo feito hoje, e isso é super rico, porque cada vez que você lê uma matéria com uma inovação que está sendo desenvolvida, isso já dispara, né, mil coisas na cabeça, né, se isso for mais para frente, se o público em geral tiver acesso, como isso pode impactar, na história de quem isso poderia impactar, né, mais do que como na sociedade como um todo, né, que é muito a forma que eu penso. Eu tô sempre pensando nos personagens de forma mais específica. Mas é isso, eu acho que a ficção científica hoje em dia ela é inescapável, né, a gente encontra por toda parte, e isso me entusiasmou para escrever também. Como você escolheu o título? Olha, o título, ele até precede alguns dos contos do livro, né? Era um título que eu encontrei porque ele é um termo comum, né? Que a gente encontra em embalagens, né? Que é o sabor idêntico ao natural. Quando eu escolhi o título, eu ainda não tinha todos os contos do livro, mas eu achei que ele se aplicava já muito bem, porque ele trata de simulacros, né, da realidade, do corpo real que a gente tem. Então, por exemplo, eu posso... Num dos contos a gente tem uma fotógrafa que ela vai substituindo partes do corpo dela conforme ela vai perdendo. Então, não é o corpo real, mas é o mais próximo do natural possível. Ou no último conto do livro, que é o Visita Programada, que daí ele tem a ver com realidade virtual, e não é você estar junto com a pessoa, mas é a impressão de que você está... não é você fazer sexo com outra pessoa, você está com um robô que imita isso. Então, diversas vezes nesse livro, você tem essa tecnologia entrando como se fosse, né, como se fosse esse sabor idêntico ao natural, né, que é o que a gente tem muitas vezes nas comidas. A gente tem uma coisa que é para ter o mesmo gosto idêntico do morango, mas não é o morango, né? Então eu achei que era uma expressão interessante, porque é uma coisa que a gente já usa hoje e que tem muito a ver com essa entrada da tecnologia como simulação das coisas que são reais, né? A ficção presente em seus contos tem um quê da realidade tecnológica que já nos cerca? Muitas das tecnologias que estão nos contos do livro são tecnologias que elas até já existem hoje, né? Se você for pensar, por exemplo, robôs sexuais, né? São uma coisa que já está sendo desenvolvida, realidade virtual, realidade aumentada, mas são universos em que essas tecnologias elas são extrapoladas, né? Já foram adotadas por mais gente, já são mais corriqueiras, já tem novos usos, né? Mas são muitas vezes coisas que elas já estão aqui, né? Que elas realmente é um pulo para a gente estar em alguns desses universos. Outras não, né? Outras são coisas que tem a ver com
Ah, meu Deus, sonhos antigos, né, da humanidade, né, de você ter uma memória mais longa, de você ter um corpo mais durável, que ainda não estão sendo, ainda não se achou, né, a resposta, né, para esses desejos, mas que existem as tentativas, né, de como a gente pode guardar uma memória num chip, como a gente pode substituir um, um corpo por outro, né, que são coisas que, apesar delas não serem atuais, né, delas não existirem, são coisas que já estão sendo buscadas. E ao mesmo tempo tem um outro viés que é de como isso nos afeta, né? Então, quando eu estava escrevendo esses contos, eu pensei muito. É como se uma pessoa nos anos 80 estivesse escrevendo sobre um universo que hoje tem Netflix, né? É uma mudança que às vezes não é tão grande, mas que tem um impacto grande em como as pessoas vivem, né? Se você pensar hoje que 20, 30 anos atrás você precisava sair numa locadora, não sei o que, e daí isso mudou toda a sua relação de como você vê filme, ou até o quanto você sai de casa ou não, ou se você pensar em aplicativo de relacionamento, que mudou as formas de se relacionar, que antes você precisava e era mais difícil conhecer alguém, e talvez fosse mais fácil você aceitar qualquer pessoa, porque era difícil conhecer pessoas, e daí hoje você tem um menu infinito, e isso impacta de mil formas como a gente se relaciona. Isso foi muito uma das coisas que eu pensei. Então, assim, os contos, ele não é sobre o cientista que inventou uma inovação, ou sobre um piloto, ou sobre uma guerra. É sobre como na vida daquela pessoa específica, aquela tecnologia causou uma mudança e uma diferença, né? A inspiração em fatos reais para a elaboração dos contos? Bom, os contos, eles são, em sua maioria, totalmente inventados. Claro que a gente, como ficcionista, às vezes a gente vai pegando diferentes peças aqui e ali para montar, né, nossos personagens, para montar os acontecimentos, mas não que sejam histórias baseadas em fatos reais, né? Então, por exemplo, no conto Como Ser Menor, ele se trata de gordofobia, de violência, e eu já tive várias questões com o corpo ao longo da vida, então alguns dos pensamentos que passam pela cabeça da personagem são pensamentos que já me ocorreram, então nesse sentido tem um pouco disso. E nesse conto ele trata muito de violências, né? E tem uma história que acontece com a personagem que é inspirado no que aconteceu com uma autora que eu acompanho, que é a Jéssica Balbino, né? Que ela teve a casa pichada. E isso acontece também com a personagem do conto. E foi incluído nessa ficção por ser um exemplo que me espantou, né? Do quanto as pessoas podem ser violentas umas com as outras, né? Então, por exemplo, esse pedacinho de realidade tá ali nesse conto. Mas são coisas assim, né? Coisas pequenas, é um pensamento, é um tipo de personagem que parece uma pessoa que a gente conhece. Ou, por exemplo, eu tenho um personagem que é o jogador de futebol no conto Reserva, famoso. Ele tem uma personalidade, por exemplo, que quando eu estava escrevendo eu estava pensando no Romário, né? Que é um cara que ele é mais escrachado, que ele tem uma abertura com a imprensa. Então tem esse tipo de embasamento, que são as coisas que a gente pensa na hora que a gente está criando, mas a história em si não tem nada a ver com o Romário, por exemplo, né? É só alguém que eu me baseei na hora de escrever. Como é criar um mundo no qual coabitam robôs e pessoas comuns com seus problemas e questionamentos? Na verdade, os contos eles tratam um pouco de robôs, né? A gente tem essa ginoide na capa, né? Que a gente vê uma robô fêmea, né? Com peitinhos. Porque a gente tem o conto
Ela é tão bonita desligada, né? Que trata de um homem que tem uma robô sexual e daí quando ele arranja um relacionamento com uma mulher real, o fato dele ter essa robô passa a ser um empecilho, né? E daí ele tá tentando vender, mas é claro que não é fácil você vender um bem de consumo que é para fins sexuais, né? Que a outra pessoa sabe para que foi usado. Então, quando eu falo um pouco de, né, os problemas que a tecnologia nos traz, esses problemas mais próximos da nossa realidade, tem um pouco a ver com isso, né? Mas esse é o único conto que tem exatamente robôs, né? E mesmo assim eles não são robôs avançados, né? Porque ele não é um robô que tem sentimentos reais, com uma inteligência artificial avançada, né? Ele é um robô que ele é criado justamente para espelhar o desejo da outra pessoa, né? Ele é um robô que ele tá lá para tentar fornecer o que ele acha que o ser humano deseja. E esse é um dos conflitos do conto, né? Porque a partir do momento que ele tem tão facilmente tudo o que ele quer, passa a perder a graça, né? E daí nesse momento que uma pessoa real, quando ele começa a se envolver com uma pessoa real, passa a ser mais interessante, porque tudo que às vezes na verdade não gostaria que fosse assim, gostaria que fosse ser assado, o fato de não ser exatamente do jeito que ele quer passa a ser um atrativo. Nos outros contos do livro, a gente acaba não tendo robôs, né? Mas a gente tem talvez um pouco da robotização do ser humano. Então, quando a gente tem o conto que abre o livro, que é o... Vou ter que dar uma coladinha. Que é o Cadáver que Servia Macarrão. É um conto que se trata de família, de relação trabalhista, em que uma pessoa que já morreu tem o seu corpo automatizado para seguir trabalhando, né? Então, nesse caso, ele não é sobre robôs, né? Mas nós somos os robôs. São as pessoas sendo tratadas como robôs. E isso tem um pouco a ver já com coisas que a gente vê hoje em dia, né? Que a gente tem pessoas que trabalham com telemarketing, por exemplo, elas são pessoas que elas têm script. Qual é a diferença de um bot que tem um texto pré-escrito e uma pessoa que só pode falar coisas que foram pré-escritas, né? Então esse conto é um pouco sobre isso, né? Sobre quando a gente vira os robôs. Você pesquisou sobre os temas abordados nos contos, como por exemplo inteligência artificial? Eu não fiz uma pesquisa super extensa, mas eu estava sempre ligada em matérias, reportagens, as coisas que estavam surgindo, como funcionava, como funcionam os robôs sexuais, quais que já existem, quais não existem ainda. Mais nesse estilo de coisa, né? Até porque muitos deles não são super realistas. Por exemplo, quando eu falo de uma cirurgia que permite robotizar uma pessoa, isso não é uma coisa que existe, né? É um fruto da imaginação. Então, assim, o que eu poderia talvez estudar, qual seria a forma científica de que isso desse certo, mas não é sobre isso, né? Esses contos são muito mais sobre os efeitos da tecnologia do que da tecnologia em si, do que como isso foi desenvolvido, né? Mas houve uma preocupação de ler um pouco sobre o que está sendo feito, o que já existe, o que está sendo pesquisado atualmente. Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação? Então, a primeira ideia, eu me lembro dela ter surgido, era 2015. E daí ele é um projeto que, assim, eu fui escrevendo um conto, daí eu fui fazer oficina específica de ficção científica, daí escrevi mais alguns. Daí eu parei, deixei de lado um pouco, me envolvi com outros projetos. Nesse meio tempo eu publiquei meu outro livro de contos, que é o Morri por Educação, que ele saiu em 2017. Daí ele ficou parado um pouco, mas eu segui escrevendo, né? Ele não é um livro extenso, né? Ele tem 7 contos. E até que surgiu, né? Quando ele tinha já esses 7 contos, surgiu essa oportunidade de publicar o livro pela Vacatussa, né?
E daí ele finalmente, né, saiu para o mundo em 2021. Então teve uns anos aí de gestação. Como eu falei, o primeiro conto que nasceu dele é o Reserva. Ele é um projeto que ele foi mudando também, porque inicialmente eu tinha pensado em que fossem várias histórias sobre troca de corpo, daí achei que talvez pudesse ficar repetitivo, daí decidi fazer de variantes temáticas. Então o projeto foi se modificando com o tempo, o teor, os temas. A gente aos poucos vai entendendo do que se trata, né? Quando você escreve um conto, escreve outro conto, daí você vê, tá, não é só sobre tecnologia, é sobre tecnologia e corpo, né? Que eu tô trabalhando muito com o corpo. É sobre futuro, mas é sobre um futuro próximo. E daí você vai entendendo entre as coisas que você escreveu, o que entra e o que sai, né, desse escopo, né? Então, o processo começou em 2015 e foi até 2021. Alguma curiosidade sobre o processo criativo? Acho que uma curiosidade do meu processo é que eu gosto muito de primeira frase dos contos, né? Então, às vezes me surge essa primeira frase na cabeça e daí, a partir dela, eu tenho o fiozinho para ir puxando que vai me guiando pela história inteira, né? E isso às vezes me dá toda a tônica do conto, me dá a formatação dele. Então, no caso do conto Reserva, por exemplo, ele vai mudando de ótica. Então, da mesma forma que você, né, os personagens do conto trocam de corpo, você, a pessoa que está lendo, você vai trocando de corpo e vendo a história a partir de outros olhos várias vezes, né? São algumas das coisas que vão acontecendo, né, no processo quando a gente está escrevendo. Acho que uma coisa também que eu acho interessante é no conto Exercício Para, que ele começa descrevendo, né, a imagem de uma fotografia, a personagem é fotógrafa, né? Então a gente tem um início bem visual descrevendo essa fotografia. E dentro desse conto ele também tem uma referência ao livro Grapefruit da Yoko Ono, né? Porque é uma personagem que ela vai trocando, né, partes de si mesma por partes eletrônicas, partes robóticas. E aí, em algum momento ela começa a perder a sensibilidade, né? Então ela começa a fazer exercícios que são os exercícios da própria humanidade, né? Para sentir tristeza, para sentir amor. E esses exercícios eles são baseados nos poeminhas desse livro Grapefruit da Yoko Ono, que são quase instruções para fazer coisas insólitas, né? E daí eu trouxe como se fossem esses versinhos para dentro da estrutura do conto. Quem fez o projeto gráfico? Bom, primeiro eu queria falar que eu acho que o projeto gráfico foi muito feliz, né? Como um objeto, é um livro muito bonito, né? Ele, além de ter a capa bonita, ele tem a capa, a parte de dentro e o miolo também, essas páginas pretas, né? Com número binário, que é até uma curiosidade, que é o nome do título do livro, né? Escrito em binário, em código binário. Então é um easter egg aí que o editor colocou, que aliás é quem foi o responsável, né, além da edição, da revisão, pelo projeto gráfico, né, que é o Thiago Corrêa. E a ilustração da capa foi criada pelo Victor Zalman. Como foi o seu contato com a literatura? Olha, eu tive sorte de nascer numa família que lê muito, sempre teve livro em casa. Lembro na infância minha mãe gostava de levar eu e o meu irmão em livrarias, até aqueles evento especial com contação de história, né? Tem a livraria da Vila aqui em São Paulo, super tradicional, ela levava a gente. E nas férias a gente sempre ia em sebo e daí a gente comprava um monte de gibi, um monte de revista. Eu comecei
cedo a ler muito livro da Agatha Christie também, que era um vício, daí comprava uma pilha desse tamanho de livro da Agatha Christie, de mistério, lia sem parar, gostava muito de ler, né? E daí você forma um hábito, né? Quando você começa a ler na infância, você vai levando esse hábito com você, né? Você vai achando os outros livros, as outras coisas que você gosta em outras idades, né? E é muito gostoso, né? Porque é um jeito de você conhecer, né, outras vidas, outras aventuras. Tem um livro para cada momento possível que você estiver passando na vida, existe um livro, né? Eu não vou lembrar o primeiro livro que eu li. Eu lembro alguns dos livros que eu li quando era criança. Eu lembro que tinha a coleção do Vampirinho. Eu lembro que tinha a coleção da Bruxonilda, que eu amava, que achava uma graça. Eu lembro de um que eu não vou nem lembrar o nome, mas que ele era sobre fadas e era todo pintado em aquarela, era um livro lindo também. Tinha poemas da Ruth Rocha, poemas russos, poemas hebraicos. Tinha muitas coisas que eu li. Não sei também se você está perguntando se o primeiro livro que eu li na vida ou se o primeiro livro mais sério que eu lembro de ter lido. Se for desses mais sérios, eu acho que teve alguma viagem que eu fui com os meus pais, que eu terminei de ler aquela minha pilha dos livros de Agatha Christie. E daí eu peguei um livro dos meus pais para ler, e era aquele O Físico, do Noah Gordon. E não foi uma escolha muito boa, porque daí tinha cena de sexo, tinha de tudo ali. Eu não sei se eu estava pronta ali, mas é um livro que eu lembro com carinho. Acho que foi um dos primeiros livros mais adultos assim que eu peguei para ler. Qual o seu livro de cabeceira? Eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa de livro de cabeceira, né? Não é uma coisa que eu faço tanto, né? De pegar e ficar relendo sempre o mesmo livro, né? Mas tem um livro de contos que eu acho sensacional e de vez em quando eu volto para ele, que é o Iniciantes, do Raymond Carver, que é, né, quando a gente fala Iniciantes, ele é a versão não editada, né? Porque é famosa a relação, né, do Raymond Carver com o editor dele, que tinha uma mão pesada, né? E o Iniciantes é a versão do autor, né, para esses contos, e que eu acho simplesmente sensacional, né? Tem alguns dos meus contos favoritos nesse livro. Qual o seu calo literário? O meu calo literário, eu tenho até medo de dizer, porque eu sei que tem muita gente que ama, que é apaixonado, mas é um livro da Clarice Lispector, que é A Paixão Segundo GH, que dá até vergonha, porque o livro é fininho, não tem 150 páginas, né? Mas ele é tão denso e tão, né, metafísico, e tem, né, aquela coisa da barata, que ele me causou um mal-estar, assim, enquanto eu estava lendo, e eu tive que parar. E eu prometo que um dia eu vou voltar e eu vou terminar, mas não vai ser agora. Qual é o livro que mais gosta de ter na estante? Eu fiquei pensando um pouquinho sobre essa pergunta, e daí eu lembrei de um livro que eu gosto de ter na minha estante, porque eu gosto do livro, eu gosto da edição dele, e eu gosto da forma, né? Ele me traz uma boa lembrança, a forma que ele veio parar na minha estante, né? Que é A Desumanização, do Walter Hugo Mãe, que é um livro que é lindo. A edição é muito bonita, com ilustrações coloridas e letras douradas. Ele é um livro que eu comprei numa viagem que eu estava em Portugal, e que eu fui numa livraria do Porto, que ela é famosa, né? Que ela foi onde foi filmado algumas cenas do Harry Potter, uma livraria lindíssima, né? E daí eu comprei um livro para ter de lembrança de lá, e foi esse livro, né? Que além de tudo é lindo, além de tudo bem escrito, né? Qual é o livro mais velho na sua estante? O livro mais velho da minha estante é um daqueles casos de empréstimo eterno, que é uma edição dos 100 Anos de Solidão, que provavelmente é mais velha do que eu tenho 37 anos, e o livro eu acho que tem mais. Totalmente amarelo, se desfazendo, com a capa caindo,
que eu peguei da minha tia e carrego comigo desde então. E se ela assistir esse vídeo, talvez eu seja obrigada a devolver. Qual é a sua mania literária? Bom, a minha mania literária é que eu gosto de estar lendo 2 livros ao mesmo tempo. Um no papel, né, um livro normal físico, e outro no Kindle, né, seja no celular ou no aparelhinho Kindle mesmo, porque se eu tô em casa, geralmente é mais cômodo para eu ler o livro de papel, e se eu for pra rua ou se eu for viajar, é mais prático, você pode tirar o celular da bolsa qualquer hora e ler e se distrair com o livro no eletrônico, né? Então eu gosto de estar sempre com um físico e um digital. Uma coisa puxa a outra. Tem muita coisa legal que está sendo feita em matéria de literatura independente. Eu trouxe 2 recomendações. Uma é o Todos os Abismos Convidam para um Mergulho, da Cynthia Krimler, que saiu pela Patois. A Cynthia, ela tinha já publicado vários livros de contos, esse é o primeiro romance dela. Super bem estruturado, com um tema que é super importante, né? Ele fala de luto, ele fala de abuso, ele fala de vazio, e de uma forma sem descambar pro piegas, com uma personagem que eu achei bastante surpreendente, assim, eu recomendo bastante esse livro, eu gostei muito. E o outro é O Belo e a Besta, do Eduardo A. Almeida, que saiu pela Moinhos em 2021. Esse livro ele é super diferente, ele mistura prosa, poesia, ele mistura humor. Ele é composto de vários trechos curtos, né? Cada um deles uma ideia diferente, mas que estão estruturados como se fosse uma visita ao zoológico, né? E tratando sempre da questão de humanidade e animalidade, né? Será que o ser humano é tão diferente do animal assim? Por que a gente se coloca num patamar de superioridade em relação aos animais? E será que isso faz sentido, né? Então ele é um livro leve para falar de coisas profundas, né? Para cutucar feridas. É muito interessante, também recomendo muitíssimo. Interessante demais, né? Ela ter feito uma pesquisa em outros livros de ficção científica para pensar em soluções para os seus textos, né? Isso mostra o comprometimento dela, com o leitor, mas principalmente com a sua obra, né? Tornando os textos mais consistentes. Bom, enfim. E o título? Eu achei o título mega criativo e crítico também, né? Por falar dessa simulação da realidade. Eu achei bem legal, muito bem sacada essa ideia do título do livro, né? E enfim, ela foi corajosa, hein? Essa revelação de dizer que tá com a primeira edição aí, com uma edição antiga dos 100 anos de solidão da tia dela. Ô tia da Nathalie, deixa o livro com ela. Já é uma memória afetiva para a Nathalie esse livro, com toda certeza. Bom, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links para você acompanhar o trabalho da Nathalie, saber como adquirir o livro, né? E também os nomes dos livros e autores que ela citou no decorrer do episódio, tá bom? E também quem fez o projeto gráfico, a ilustração, enfim, tá tudo aqui na descrição do vídeo. É só ler no textinho que tá aqui embaixo, tá bom? E que tal um trecho do livro para você ficar só um pouquinho mais curioso sobre a obra da Nathalie? Bom, eu vou ler o início do conto, O Cadáver que Servia a Macarrão. Mamãe morreu numa quinta-feira, de forma que na segunda já foi trabalhar. O procedimento era novo, coisa de um doutor lá de Goiás que passou décadas estudando a razão pela qual as galinhas, depois de terem suas cabeças cortadas, ainda continuavam a bater as asas e a correr com sangue em chafariz. Tinha a ver com uma memória diferente que ficava guardada no próprio corpo. Sei lá como ele explicou, que ainda podia reproduzir os movimentos do dia a dia sem precisar de uma cabeça dando ordens. Antes de fazer com gente, ele testou muito.
Deu um jeito das galinhas continuarem assim por meses e meses. Costurava para o sangue não vazar e acho que devia ter uma pilha para ativar, mandar eletrotelegramas que dissessem ao coração e outros órgãos: continuem, não é preciso fazer nada que não estejam acostumados. O homem passou anos alimentando galinhas mortas com pinça pelo buraquinho no pescoço. Acho que o que eles mais aprendem na faculdade de medicina é a não ter nojo de nada. Eu logo aprendi também. Tudo isso ele nos explicou na capelinha do hospital, onde tínhamos ido rezar logo depois de mamãe morrer. O lugar cheirava a lustramóveis e era todo iluminado por velas elétricas com lâmpadas no lugar das chamas. O procedimento já estava sendo implementado em todo o Brasil, ele disse. Haviam agora algumas centenas de desmortos. Eu é que nunca tinha visto nenhum. Louco, né? Olha, não duvido de nada nesse mundo. São tantas as experiências, pesquisas, que quem sabe se a gente não vai encontrar com desmortos, como foi utilizada aqui a palavra pela Nathalie Lourenço, por aí, servindo macarrão. Bom, curtiu? Gostou do episódio? Se gostou, dá um like aqui e aproveita e compartilha nos seus grupos, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, comenta na escola, na faculdade, com os amigos que gostam de literatura e convida todo mundo a vir aqui se inscrever no canal e acompanhar esse trabalho, né, de dar valor e espaço para a literatura nacional, tá bom? Então é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigada pela companhia, pela audiência, por acreditar nesse trabalho. E se você tiver alguém para indicar, um autor ou autora, ou se você mesmo escreve e tem vontade de participar aqui, falando sobre o seu trabalho, apresentando o seu livro, a sua publicação, entre em contato aqui, pelo euquefiz@revoluta.com. Eu vou ter prazer em te responder, conversar e viabilizar a sua participação aqui na próxima temporada do Eu Que Fiz, tá bom? Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio. Como eu sempre digo, só a arte salva. E eu vou terminar com uma frase de Ruth Rocha: sem livros, dificilmente se aprende a gostar de ler. É isso. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau.